a gente entra num outro conceito que ele fala. Baseado nessa dificuldade do mercado engatar de fato uma reversão, a gente tem aqui um dos mantras do price action, que são 80% das tentativas de reversão falham. Se 80% das tentativas de reversão falham, por que motivo eu vou ficar tentando operar nesse lado? Por que motivo eu vou acreditar que 20% vão sobreviver, vão ter força, que 20% vão de fato funcionar? De cada 1000 operações eu vou errar 800 para eu entender isso? Não. Então, no geral, quando eu estou nesse contexto que eu mencionei de grande alta com correção, essa correção nada mais vai ser do que uma famosa bandeira. Quando muitos acham que é uma reversão e vão ficar tentando trabalhar no lado oposto contra a tendência da força prévia, outros, que são os compradores fortes, mais inteligentes e institucionais, vão estar operando num preço mais baixo para poder comprar e seguir aquele movimento anterior. Então, essa correção, esse impulso de baixa, que não reverteu o mercado, é apenas uma correção, vai se tornar uma bandeira. Então ele fala que 80% das tentativas de reversão, olha ela aqui, 80% das tentativas de reversão falham. E se elas falham, elas viram uma bandeira, ou seja, elas são só uma correção para a continuidade dessa alta. Ok? Bom, nós já vimos alguns tópicos bastante importantes, só que eu queria falar rapidamente aqui sobre um que para mim é o principal, que são as barras climáticas, tá? Os clímaxes. O que são os clímaxes? Imagine que a gente está num movimento de alta. E nesse movimento prolongado, eu tenho, por exemplo, uma resistência aqui. E nesse movimento prolongado, eu toco nessa resistência, faço uma correção e logo em seguida eu boto uma barra exageradamente grande aqui de alta, rompendo essa resistência. Em muitos casos, a grande maioria dos traders vai falar para a gente comprar essa barra, ou a barra, ou o rompimento do pivô. A grande maioria dos traders lida com isso, mesmo que tenha uma média de repente aqui. O pessoal sempre fala, gente, compra, porque o mercado está muito forte, opere sempre a favor da tendência. Só que o que o Brooks fala? Os clímaxes, eles aparecem como característica tarde numa tendência. Isso tudo está sendo falado nesse capítulo aqui, tá? Tarde numa tendência. As barras são mais amplas que o normal, ou seja, as amplitudes das barras, ou seja, elas são amplas, com um corpo geralmente maior do que as últimas 5 a 10 barras. E elas aparecem, como é tarde na tendência, elas aparecem finalizando um movimento. Então, em muitos casos, essa barra que todo mundo acha que tem que comprar, ela é para ser vendida. Por quê? Como ela aparece tarde numa tendência, o que o player iniciante ou o player pessoa física está pensando nessas ocasiões? Olha, eu estou com o mercado subindo e eu vou trabalhar os rompimentos de pivô. Eu não me importo se isso aqui é uma resistência, eu não ligo muito para isso, porque o mercado está no modo sempre comprado. E se eu vi uma barra demasiadamente grande, o que significa essa barra? Ela tem 2 players fracos atuando aqui. O primeiro player fraco é o vendedor. Vendedor fraco. Que está catando um topo. Então o vendedor fraco está catando um topo aqui. Ele está vendendo. O vendedor fraco, qual é o stop dele? O stop dele não é uma compra? Tá, legal. E qual é o outro cara que atua aqui? É o comprador fraco. O cara que chega no final da festa. Então, o que acontece? Esse comprador fraco, ele vai atuar
com uma compra. E o vendedor fraco, ele vai estopar também com uma compra. Porque vendedores estopam uma operação de venda com uma compra. Então, o cara que vendeu por aqui ou por aqui, ele vai estopar aqui. E o cara que está comprando tarde, ele vai comprar mercado já nesse rompimento aqui, já vai comprar rompimento, vai comprar qualquer barra anterior. Então, o mercado vem e forma esse tipo de barra. Porém, como ela está tarde numa tendência, com uma amplitude grande, com um corpo exagerado em relação às outras, numa zona de resistência, às vezes até um vácuo anterior, o que acontece? Quando se juntam vendedores e compradores fracos, vendedores estopando, né? E compradores fracos entrando, eu formo uma barra ampla como essa. Então eu tenho duas forças somadas atuando juntas. E se essas forças estão atuando juntas, o player forte, que é o institucional, vai ter muita ordem de compra no book. Logo, como o preço já está alto e ele já está comprando durante toda a subida, o que o vendedor vai fazer aqui? O vendedor forte, ele vai realizar. Ou seja, o comprador forte. O que ele vai fazer? Ele vai realizar. Então ele vai realizar como? Vendendo. E se ele vende, eu preciso ter muito lote para essa venda ser consumida. Aonde estão esses lotes? Aqui, nos compradores desesperados de final de movimento e nos vendedores fracos estopando alto numa resistência. Então, o vendedor que é institucional, ele tem agora muita liquidez de compra, muita ordem de compra sendo executada nesse barrão. E se esse barrão é climático, o vendedor bate nele com todos os contratos que ele veio comprando ao longo dessa subida. Ele realiza o lucro de todas essas compras no final dessa barra climática, porque os compradores e vendedores fracos geraram liquidez para o vendedor, para o comprador forte sair da posição dele. Então, geralmente, essas barras muito amplas em final de movimento, tarde numa tendência, com um corpo maior do que 5 a 10 barras, elas estão finalizando o movimento. E se elas estão finalizando o movimento, elas estão gerando liquidez, uma oportunidade do comprador forte atuar saindo. E o comprador forte saindo, ele faz o quê? Ele vende. Quando ele sai, o comprador forte, ele vende. Então essas barras são um chamariz para o player institucional sair das operações que ele está montando ao longo de toda a subida. Enquanto isso, o comprador fraco e o vendedor fraco estão atuando juntos, sem querer, sem saber, eles estão atuando, dando liquidez para esse cara forte. É por isso que as barras climáticas em final de movimento geralmente levam ou a um TBTL, que são 10 barras laterais ou 2 pernas de correção, ou geram uma reversão, uma correção um pouco mais profunda. Ok? Então, barras climáticas significam exatamente isso que eu estou falando. Viu uma barra climática muito ampla aparecendo a favor do movimento prévio, mas aparecendo em final numa tendência chamada já velha, corra, porque pode ser cilada. Próximo detalhe que a gente vai ver também tem a ver com barras amplas, porém é uma característica muito específica. Barras amplas em final de movimento, não é igual aquele exemplo anterior que eu dei, porém com uma barra pequenininha fechando no topo, ou seja, próximo ao fechamento dessa barra ampla. Então vamos lá, uma barra ampla com uma barra pequenininha barrinha contra o movimento da barra ampla, no geral, é um movimento de reversão no tempo gráfico menor, tá? Então corra desse tipo aqui de sinal, porque ele também pode ser um clímax, principalmente se esse tipo de sinal aparecer numa região de resistência ou de suporte, ou ele pode também aparecer num final de tendência. Isso caracteriza uma barra climática, uma barra exaustiva e, consequentemente, é uma reversão num tempo gráfico menor. Eu preciso descer o meu tempo gráfico para enxergar isso? Claro que não, tá?
Seguindo na barra de clímax, que são barras de tendência, não deixam de ser barras de tendência, é importante ressaltar que uma barra de tendência é um componente fundamental para um clímax. Não adianta eu ter um clímax pequenininho. Lembra que eu falei que um clímax é a continuidade de um movimento de players atrasados entrando a favor do movimento já antigo, já velho, e que isso gera liquidez para reverterem o movimento ou para realizarem uma entrada de uma tendência, de uma possível tendência? Então, se isso já é o final de um movimento velho, essa barra precisa ser ampla. Então, uma barra de tendência é um componente fundamental para um clímax. E, consequentemente, se eu estou buscando uma ideia de reversão, se eu estou buscando uma ideia de não continuidade daquela tendência, um clímax é fundamental para uma reversão. Então, qual é o primeiro ponto? Para eu ter clímax, eu preciso de barra de tendência. Ok? Então, para eu ter um clímax, eu preciso de uma barra de tendência. E se eu tenho clímax, eu posso ter uma reversão. Lembrando, não é porque tem um clímax que nós vamos reverter. O clímax é um componente da reversão. Lá na frente do livro, Brooks fala sobre reversão. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, o que ele explica nesse capítulo, é que o clímax é oriundo de uma barra de tendência em final de movimento e com todos aqueles critérios que eu expliquei para vocês. E para eu ter uma reversão, eu preciso de um clímax. Isso é fundamental. Não existe reversão sem clímax. Não existe reversão sem liquidez. Porque quem provém a liquidez são os players pequenos. O player grande só consegue atuar de maneira forte para reverter o mercado com players pequenos. E como que eu atuo na reversão? Sempre com sinais de confirmação muito claros. Porque eu estou falando de apenas de 20% de chance das reversões serem bem sucedidas. Então o clímax é o principal sinal de um final de movimento. Tatuem isso na pele de vocês. Porque esse capítulo 2 ele fala muito sobre barras de tendência e barras climáticas. Porque tudo que vem depois dele vai ficar muito mais claro quando você olha o clímax como um final de movimento. Vocês vão aprender ciclo, vocês vão aprender um monte de coisa no livro, ao longo dos livros. E vocês vão ver que em todos eles um clímax pré-determina o final ou o início desse movimento. Então entendam isso. Para eu ter uma reversão, eu preciso de um clímax. Para ter um clímax, eu preciso de uma barra de tendência. Toda barra de tendência é um clímax ou parte de um. E o clímax termina com a primeira barra de pausa. Então não adianta eu ter uma barra grande, eu me antecipar ao preço e falar, não, isso aqui é um clímax, vou operar contra. Não é assim que funciona. Existem clímaxes consecutivos que não necessariamente levam a uma reversão. Assim como eu mencionei para vocês. Nem todo clímax leva a uma reversão. Porém, ele não deixa de ser um clímax. E toda reversão exige um clímax. Então esse clímax vai terminar com a primeira barra de pausa. O que é uma barra de pausa? É uma barra contra o movimento. E levando em conta que toda reversão exige um clímax, um rompimento contrário é uma barra de tendência. Ou seja, se toda reversão exige um clímax, ou seja, uma barra a favor do último movimento prévio, então o rompimento contrário tem que ser uma barra de tendência. E como que é uma barra de tendência ideal? Corpo moderado e fechamento longe da abertura. Corpo moderado. Corpo moderado não é corpo exagerado. Posso ter pavio? Pode. É bom que tenha pavio contra o movimento, ou seja, numa barra de queda eu posso ter um pavio muito grande aqui para baixo? Não. No movimento de queda eu não posso ter pavio embaixo ou pouco pavio. E no movimento de alta eu não posso ter pavio em cima ou pouco pavio. Posso ter embaixo? Posso. Posso ter em cima aqui? Pode. Sem problema.
Mas toda barra de tendência tem que ter amplo corpo, de moderado a bom ali. O que é um corpo moderado? É um corpo um pouquinho na média ali, um pouquinho acima da média do tamanho das últimas barras, porém amplo, fechando longe da abertura. Ó, o fechamento é longe, existe distância, existe deslocamento. Ó. O fechamento é longe da abertura, existe deslocamento de preço. Então essa é a barra de tendência ideal. De preferência sem pavio acima da barra de alta, sem pavio abaixo da barra de baixa, com deslocamento vertical do preço, ou seja, abertura longe do fechamento, e de preferência com tamanho moderado, sem muito exagero. Porque se é exagerado, a gente pode entender como climático. E nem todo clímax exige continuidade, muito pelo contrário, né? A chance de aumentar a probabilidade ali de reversão é muito alta, muito grande.